amigos, é uma satisfação a gente poder compartilhar, eu diria não tanto a visão, mas talvez a própria miopia com vocês, né? Com a experiência que eu tenho. E eu só lamento não poder estar pessoalmente com vocês aí fisicamente. Mas vamos lá, vamos usar o recurso da eletrônica moderna, né? Quando a gente fala de invenções, quando a gente fala de novos produtos, a experiência tem mostrado que 20% se deve à criatividade em si e 80% é suor mesmo, é partir para a luta e buscar os resultados. A gente também costuma dizer que as invenções saem muito caras, é tudo muito difícil. E já que estamos aqui na minha casa, eu peguei um exemplo interessante da nossa empregada. Vocês conhecem certamente o sabão de coco, né? Sabão de coco ele é utilizado no tanque e é utilizado também para lavar talheres, louças na pia, porque é uma solução barata. Acontece que com o passar do tempo, ele continuou muito firme na questão do tanque de lavar roupa em si, mas aos poucos ele foi perdendo terreno para esses detergentes líquidos, inclusive biodegradáveis. E vendo essa queda de vendas desse produto, depois de todos os investimentos que foram feitos, alguém dentro da fábrica do sabão de coco teve uma ideia: como é que nós podemos reagir a esses limpadores líquidos que estão tirando o nosso mercado? Alguém teve a ideia, associando a um pote de margarina, de fazer com que esse sabão de coco fosse disponibilizado dentro dessa embalagem. Essa embalagem não é cômoda para lavar roupa, onde se passa o sabão, mas é extremamente cômoda na cozinha, e com isso eles conseguiram recuperar. Basta passar uma esponja e lavar os pratos, os talheres e assim por diante. Então o que eu queria dizer para vocês é que às vezes as soluções não são mirabolantes, são soluções simples e que recuperam o poder de fogo de uma empresa e o poder da lucratividade. Agora, o consumidor em si, eu lembro quando trabalhava em marketing, eu determinei que fosse feita uma pesquisa e perguntado no campo automobilístico o que o consumidor gostaria de ter num automóvel. E qual não foi a minha decepção ao saber que a resposta, 90% das respostas era: olha, não vem perguntar o que eu quero, mas me diga o que você pode me fornecer e a que custo, e eu vou tomar a decisão se aceito ou não. Por quê? Porque muitas vezes a necessidade faz com que surjam novas invenções. Vocês veem, por exemplo, na evolução da humanidade, na década de 40, 50, o prazo de vida de uma pessoa estava por volta dos 55, 56 anos de idade. Aí inventaram a penicilina. O advento da penicilina aumentou a longevidade dos indivíduos. Hoje eu diria que a idade média de falecimento de uma pessoa está ao redor de 73 anos. E o que isso provocou? Provocou o aparecimento de doenças que antes não se conheciam nos mais jovens. Aí veio Parkinson, Alzheimer e uma série de outras doenças, variações do câncer e assim por diante, que fizeram com que a indústria farmacêutica tivesse que investir pesadamente em busca de soluções para esses problemas de saúde. Então, a humanidade ela sofre uma mutação dinâmica. E as indústrias, as empresas tentam se acomodar e tirar proveito disso. Muitas vezes a gente faz uma comparação e diz o seguinte: puxa, se eu analisar um simples celular como esse, eu vou concluir que aqui provavelmente tem o quê? Uns R$2 de custo entre plástico, alumínio, sílica, que é a base de todos os microcircuitos, né? Mas na realidade o custo dele é elevado, assim como os produtos médicos, porque ele envolveu uma pesquisa muito grande.
e no custo tem que ser embutido a amortização desses investimentos, às vezes de bilhões de dólares, e é por isso que é difícil a gente compreender. E aí surge todo esse debate dos genéricos em relação às empresas que investiram tempo, capital humano para poder desenvolver esses produtos. Mas, como o Eric pediu para mim falar mais do campo automobilístico, que é realmente a minha especialidade, vou procurar então falar um pouco de como as coisas acontecem na indústria automobilística. O mercado é muito dinâmico e a presença cada vez maior de concorrentes faz com que sejam desenvolvidas novas tecnologias, novos produtos que agradem o consumidor. Eu diria que talvez um dos maiores saltos tecnológicos, fruto de muita pesquisa, desenvolvimento, investimento de milhões e milhões de reais e de dólares, foi o advento dos motores flex. Como não existia uma política definida para álcool e gasolina por parte do governo, ora era vantagem ter um, ora era vantagem ter outro, a indústria reagiu através do uso da eletrônica embarcada e principalmente da injeção eletrônica, da ignição eletrônica, que permitiu mapear, coisa que o carburador e o distribuidor não permitiam nos carros antigos, e com isso, no mesmo veículo é possível usar o álcool, a gasolina, enfim, na proporção que a gente bem entender, ou usar isoladamente o etanol ou a gasolina também. Esse foi um grande salto e agora nós temos um outro problema que começa a ser criado. Hoje nós devemos ter mais de 7 milhões de veículos flex rodando no mercado, 7, 8 milhões, e quando é vantagem a compra do etanol, o consumidor recorre a ele, e isso leva a um desabastecimento. Por muito tempo a gente achava que com a solução do piniquim de usar cana-de-açúcar era uma boa coisa, e nos Estados Unidos também eles têm veículos movidos a etanol, só que é o E85, E de etanol, 85 de 85%, mais 15 de gasolina, para evitar ter aquele tanquinho de gasolina para a partida que nós temos na maior parte dos nossos carros. Os americanos eles passaram a produzir o etanol à base do milho, que é um produto muito mais nobre do que a cana-de-açúcar. E os Estados Unidos hoje produzem muito mais etanol do que o Brasil, mas a um custo muito maior do que o etanol brasileiro. Agora, a gente imaginava que tendo toda essa possibilidade de produzir etanol, nós poderíamos abastecer não só o Brasil como o mundo. E a gente chega à conclusão de que não dá conta nem de abastecer o próprio mercado brasileiro. E nos Estados Unidos, eles conseguiram desenvolver a obtenção do etanol não só a partir do milho, mas a partir de lixo, a partir de borracha de pneu, através de bactérias, que inclusive eles patentearam. Então logo logo eles vão estar muito mais na frente por conta desse biomaterial obtido a partir de outros subprodutos que não a cana e não o milho, que é muito mais caro. Então a coisa é dinâmica, ela não para.